Olá pessoal, hoje nós vamos estar dando prosseguimento através dessa aula sobre os tipos de religião. Nós já temos aí percorrido aí um longo caminho, né, de 4 aulas e nós estaremos desta forma, né, continuando aí o nosso curso de extensão, de ensino religioso e a diversidade religiosa. Então você que ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e dê um joinha aí. É importante nós entendermos, né, como que funciona o funcionamento, como é estruturado as religiões e através dessa aula nós vamos ter aí uma oportunidade de conhecer alguns tipos de religiões existentes, né, no nosso mundo, na nossa sociedade. O curso é o curso de licenciatura em Ciência da Religião, é o curso que eu estou cursando pela Faculdade Uninter, né? Esse estágio é o estágio de ensino fundamental. Esse curso é um curso híbrido de extensão de 12 horas. O público-alvo para este curso são todas as idades. O polo é o polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. O aluno sou eu, Kleber Zé Rodrigues, e o RU é 1313733. Então aí tá algumas informações da escola, do curso aí que eu estou cursando, né? E deste curso também de extensão aí através do estágio híbrido, né? É o estágio do ensino fundamental. O livro de referência onde está a maior parte do nosso trabalho, né, está aí baseado aí no livro das religiões, né? Então, se você quiser aí, né, fazer uma pesquisa mais ampla, se você aí quiser estudar mais um pouco a respeito do assunto, nós temos aí esse livro aí de apoio, o livro das religiões. Vamos aos tipos de religião. As ciências da religião tentam dividir as religiões em 3 categorias, que de certa forma coincidem com 3 tipos distintos de sociedade. Então, o estudo, né, os cientistas da religião, elas dividem, né, tentam dividir as religiões em 3 categorias. E eles fazem isso de acordo com os tipos também de sociedade que nós temos. Então, de acordo com o tipo de sociedade, eles vão aí fazer essa divisão aí, né, das religiões. Então, eles fizeram essa divisão e nós estaremos aí estudando, né, cada particularidade aí dessa divisão. Então, através dessa divisão, nós vamos começar aí com as religiões primais, né? O que são as religiões primais? Religiões primais são aquelas que os estudiosos costumam chamar de religiões primitivas e que se encontram ou se encontravam em culturas ágrafas entre os povos tribais da África, Ásia, América do Norte e do Sul e a Polinésia. A marca mais característica dessas religiões é a crença numa miríade de forças, deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana. O culto aos antepassados e os ritos de passagem desempenham um papel importante. A comunidade religiosa não se separa da vida social e o sacerdócio normalmente é sinônimo de liderança política da tribo. Então vamos trabalhar um pouco aqui nessa definição, né, nessas características que trazem aí as chamadas religiões primais. Então aqui o texto diz que as religiões primais são aquelas, né, que os estudiosos chamam de religiões
primitivas, né? São as religiões que começaram aí, né, na história da humanidade. E aí elas se encontravam em culturas ágrafas, entre os povos tribais da África. Então, essas religiões primas, nós vamos encontrar, né, vestígios delas, né, na África, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul e também na Polinésia. Então, uma das características, algo que marca essa religião primais, né, é que a crença delas, o que essas religiões, né, ou os adeptos dessas religiões vão crer? Elas vão crer numa miríade de forças, né? Elas acreditam em deuses e elas acreditam também em espíritos que controlam a vida cotidiana. Então, os praticantes dessas religiões, eles acreditam dessa forma, que existem deuses que controlam a vida das pessoas, que controlam a vida cotidiana das pessoas, né? E o culto aos antepassados e os ritos de passagem desempenham um papel importante. Nós estudamos sobre ritos de passagem, né? São os nascimento, morte, as celebrações de casamento, né? As celebrações de morte, celebrações da passagem, né? Da infância, né? Para a adolescência, adolescência para a fase adulta. Então nós estudamos muito sobre esses ritos de passagem. E é uma característica, né, importante nessas religiões primais, esses ritos de passagem. Eles seguem, né, esses ritos de passagem de forma bastante, né, importante, né, com bastante cuidado, com bastante atenção, né? Isso é de suma importância, essa característica dessas religiões primais. E a comunidade religiosa não se separa da vida social. Então ali há uma integração, há uma interação entre a vida social e a vida religiosa. E aí nós temos a figura do sacerdote, né, que é uma figura importante nessas religiões primais, e eles é quem tem a liderança, né, a liderança política e fazendo também o papel da liderança religiosa nessas tribos, né, dentro dessas religiões primais. É importante nós fazermos esses destaques para que fique melhor, né, a nossa compreensão das características das religiões primais. É importante nós observarmos dessa forma, né? Repetindo, né? Eles acreditam numa miríade de forças, eles acreditam em deuses que controlam a vida das pessoas, né? A vida cotidiana. Os ritos de passagem também são de suma importância nessa religião, né? E o sacerdote é que faz ali o papel ali de liderança, tanto política quanto religiosa. E aí nós vamos estudar as religiões nacionais. Estas incluem grande número de religiões históricas que não são mais praticadas, germânicas, grega, egípcia e assírio-babilônica. Hoje podemos encontrar vestígios delas, por exemplo, no shintoísmo japonês. É típico das religiões nacionais adotar o politeísmo, uma série de deuses organizados num sistema de hierarquia e funções especializadas. Elas têm também um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais em templos construídos para esse fim. Há sempre uma mitologia bem desenvolvida. O culto sacrificial é básico, e os deuses é quem escolhe o líder da nação, a monarquia sacra. Então vamos estar estudando também passo a passo aí
dessa chamada religião nacionais, né? As religiões nacionais. Então vamos lá, né? Religiões nacionais. Essas incluem um grande número de religiões históricas. São religiões que hoje não são praticadas mais, né? Mas que tiveram o seu papel de relevância nas sociedades primitivas, né? Então, essas religiões, não é? Praticadas germânica, grega, egípcia e assírio-babilônica, são religiões que hoje não estão mais em atividades, não é? E aí nós encontramos, né, como o texto diz, nós encontramos vestígios dela no shintoísmo japonês, né, que é uma religião praticada ali, né, pelos japoneses, o shintoísmo. Então a gente pode encontrar vestígios dessas religiões, né? Então nós vemos aí, né, podemos perceber aí vestígio, né, dessas religiões históricas aí dentro aí do shintoísmo japonês, não é? São religiões nacionais, não é? Que não existe mais, são religiões históricas. Então, o que é as religiões nacionais também, né? Ela é típico das religiões nacionais adotar o politeísmo, né? Elas adotam o politeísmo, ou seja, a crença, né, em vários deuses. Essa religião ela está organizada em um sistema de hierarquia e funções especializadas, né? Quando nós falamos ali sobre organização religiosa, né, na aula 4 falamos sobre essas organizações religiosas e experiências religiosas, nós vemos aí, né, que todas essas religiões estão sendo estabelecidas em hierarquias, né, tem organizações, são organizadas, né, em funções diferentes, onde os membros adeptos de tais religiões, eles assumem papéis importantes, funções importantes dentro dessa hierarquia, dentro dessa organização. E elas têm também, né, um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais em templos construídos para esse fim. Então são locais, são templos, que são construídos com a finalidade de um agrupamento de pessoas para, através desse agrupamento aí, trazer um louvor, né, praticar as suas formas litúrgicas e existe uma pessoa ali, né, que é encarregado, que é especializado ali para fazer para dirigir essa forma de culto, essa forma de organização, que é chamado sacerdócio, né? Então, o sacerdote dessa religião, ele vai fazer trabalhar nessa organização, né? Vai reunir ali todos os rituais ali à sua disposição, aquilo que eles de forma organizada eles construíram para esse fim, né? E vai estar ali em conjunto ali com toda aquela sociedade ali, fazendo ali, desenvolvendo ali o seu papel, né? Há sempre uma mitologia bem desenvolvida, né? O culto sacrificial é básico. Então, dentro desse culto existe a forma ali sacrificial, né? Eles trabalham nesse culto de forma sacrificial. Tudo estabelecido, com fim estabelecido, como algo que já está ali predeterminado ali dentro daquele sacrifício. Eles têm um fim, né, um propósito a ser atingido através daquela forma, daquele culto sacrificial. E os deuses é quem escolhe o líder da nação, a monarquia sacra. Então, dentro dessas religiões nacionais, quem escolhe o líder da nação, quem escolhe o monarca, dentro dessa mitologia, são os deuses. Então eles atribuem os deuses a função de escolherem o líder da nação, de escolher ali o seu monarca.
E temos também as religiões mundiais. O que vão ser essas religiões mundiais? As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou, em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. São para todos. São conhecidas também como religiões universais. A principal característica das religiões universais surgidas no Oriente Médio é o monoteísmo. Elas têm um só Deus. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à sua salvação. O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais, ao passo que o da oração e da meditação é mais importante. As religiões universais foram criadas por profetas fundadores cujos nomes são conhecidos: Moisés, Buda, Lao Tse, Jesus e Maomé. Então nós falamos, né, que os tipos de religiões eles são divididos em religiões primais, religiões nacionais, religiões mundiais, e isso está em acordo com também sobre a divisão da sociedade. Nós temos nações, nós temos mundo, nós temos as nações universais, o conjunto de nações universais, e em se tratando também, né, das religiões, nós temos também essa divisão. Agora nós estamos falando sobre as religiões mundiais, que elas têm um alcance maior, né? Elas têm uma abrangência maior, elas atingem um maior número de pessoas, elas são desenvolvidas para isso, para atingir, né, o mundo todo, né? Uma organização, algo bem mais estruturado. E as religiões mundiais, né? Elas têm uma validade, né? Elas são validadas, elas são pensadas para todas as pessoas, né? Envolver todo o mundo. Elas são para todos, não são como as religiões nacionais que têm ali, não a sua forma de estrutura apenas para uma nação. Como nós vemos aí o shintoísmo, né, japonês, são religiões apenas focadas numa determinada nação, né, para aquela nação. São criadas dentro da cultura, da característica daquela nação. Mas as religiões mundiais elas já vão abranger um maior número de nações, né? São chamadas religiões universais. E uma das características marcantes nessas religiões universais é o monoteísmo, ou seja, é a crença em um só Deus. Né? As religiões universais elas seguem, elas adotam, né, ou aderem ao monoteísmo, a crença em um só Deus. E a maior parte delas são surgidas ali no Oriente Médio. Um outro detalhe, né, é que nessas religiões mundiais ou universais, a ênfase delas estão ali na relação que o indivíduo tem com Deus e com a sua salvação. Então elas primam por este caminho, por esta relação do indivíduo com o ser supremo, com Deus, o contato, né? Então elas dão uma grande importância a essa aproximação do indivíduo com Deus. Elas vão trabalhar nesse sentido, nessa aproximação. Através de quê? Através de muitos rituais, não é? Através de muitos ritos, né? Também de passagem. Então elas vão trabalhar nesse sentido para que o indivíduo ele consiga uma aproximação maior com seu Deus, com seu Criador, né? O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais. Então as religiões nacionais elas vão trabalhar mais no sentido valorizar mais o sacrifício. Elas vão trabalhar
para trazer mais importância ao fato, né, ao sacrifício, ao ritual do sacrifício. Já nas religiões mundiais, elas já não dão tanta importância, né, à questão do sacrifício, né? Elas trabalham mais na questão da meditação, na questão da oração, e elas acreditam, elas creem que através da oração, da meditação, elas vão fazer com que esse indivíduo, esse participante, né, dessa religião, eles consigam uma aproximação maior com Deus, né, com o Ser Supremo, com o Todo-Poderoso. Então elas vão trazer essa possibilidade dessa aproximação. As religiões universais foram criadas por profetas fundadores. E aí nós temos, né, vários profetas, né, que são aí os representantes, né, de todas essas religiões, né, chamadas religiões mundiais ou religiões universais, né? Atribuída aí a Moisés, né, a criação aí do judaísmo, né? Atribuída a Jesus aí o cristianismo, né? A Buda ali, né? A questão de uma liderança, não é? Através aí, nós temos aí o islamismo, nós temos, né, os muçulmanos, nós temos todas, né, essas religiões universais que tem aí como característica uma liderança que se inicia, que traz ali um norte, né, um direcionamento para todas essas religiões. Por último, devemos ressaltar que os limites entre esses três tipos de religiões são fluidos. As religiões nacionais muitas vezes constituem evoluções que acompanham o desenvolvimento geral da sociedade. Ao passar de uma sociedade tribal para um Estado nacional. Assim também, certas religiões mundiais emergiram de religiões nacionais, como um protesto contra determinados aspectos de seu culto e de suas concepções religiosas. Então, o que se vai trabalhar, né, nesse sentido aí? Vamos entender, né, que essas três tipos de religiões, né, tanto as religiões primais, nacionais, né, e as religiões universais, elas têm as suas particularidades, não é? As religiões nacionais, né, vamos sublinhar aqui, as religiões nacionais, né, muitas vezes constituem evoluções que acompanharam o desenvolvimento geral da sociedade. Então elas vão trabalhar nesse sentido de acompanhar, de se associar também ao desenvolvimento da sociedade, né? Assim também certas religiões mundiais, né? As religiões mundiais também, elas têm uma característica muito forte também. Elas emergiram, a maior parte delas, ou muitas delas, de religiões nacionais, né? Começaram ali uma religião nacional e partiu aí depois aí para essa parte das religiões, né? As religiões mundiais, né? Os chamadas religiões nacionais, como um protesto contra determinados aspectos de seu culto e de suas concepções religiosas. Religiões orientais e ocidentais, né? Já houve muitas tentativas de classificar as religiões mundiais em orientais e ocidentais. Consideram-se ocidentais o judaísmo, o islã e o cristianismo, enquanto as principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, né? Então vamos trazer um destaque aqui, né? As religiões mundiais, né? Eles classificaram elas, né? Ou tentaram classificar, né? As religiões mundiais
Vamos estar escrevendo aqui novamente. As religiões mundiais, né? Elas se classificaram em orientais e ocidentais, não é? As classificação das religiões mundiais em orientais e ocidentais. Então, quais são as religiões ocidentais? Aqui nós temos, né, o judaísmo, nós temos o islamismo, né? É o Islã. E nós temos o cristianismo, que são classificados de religiões ocidentais. E nós temos também, né, as religiões orientais, né? Vamos destacar aqui as religiões orientais, que são quem? São o hinduísmo, são o budismo e são o taoísmo. Então essas três religiões, elas são consideradas de religiões orientais, né? São chamadas de religiões orientais. Já o judaísmo, o islã e o cristianismo, elas são classificadas, né, como religiões ocidentais. Então aí nós temos, né, algumas religiões orientais e religiões ocidentais, todas elas dentro desse âmbito, né, dessa classificação aí de religiões mundiais ou religiões universais, não é? E agora nós vamos entender um pouco, né, qual é a visão da história, o que, que a história enxerga, né, dentro dessa questão ocidental e oriental, né? Porque é importante nós entendermos, nós conhecermos um pouco dessa visão da história, porque facilita o nosso entendimento quando nós vamos analisar sobre uma determinada religião. Então fica muito mais fácil, né, o nosso entendimento quando você tem aí essa visão da história aí, né, esse entendimento de como aí, né, começou, né, quando tudo começou, quando que foi o fundador, né, quem foi o fundador dessa religião, quem foi, né, o que aconteceu no decorrer dos tempos, né, por que algumas delas não sobreviveram ao tempo, à história e ficaram no passado. Então nós temos uma visão da história nessa questão aí das religiões e nós dividimos elas em ocidental e oriental. E vamos estar trabalhando um pouco aí sobre essa visão da história, tentarmos entender o que que nós temos aí de bom, né? O que que nós temos aí de conhecimento, o que que nós temos aí de interpretação dentro dessa visão da história entre ocidental e oriental. A ocidental, a visão linear da história, isto é, a história tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia irá terminar. Então, qual que é a visão da história nessa visão ocidental, né? O que essa visão ocidental da história, vamos assim chamar, vai nos passar, né? É que a história tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia irá terminar. Então, quando essa visão da história ocidental com relação ao mundo, eles acreditam, né, que o mundo ele teve o seu momento de criação, onde todas as coisas foram criadas, né, e atribui a Deus como criador de todas as coisas, as plantas, os animais, né, o cósmico, as galáxias, as estrelas, né, o mundo aí cósmico, tudo isso aí um dia foi criado por Deus. E há uma crença, né? Há uma crença em que tudo isso também vai chegar ao final. Vai chegar o momento de término, vai chegar um momento onde tudo isso aí, né, vai chegar ao fim, vai ter o seu término. Então eles têm essa crença, né, que tudo que começou teve o seu começo, um dia vai chegar também o seu final, o seu término, né, de tudo isso aí. E na visão oriental da história com relação ao mundo, né,
é uma visão cíclica da história, isto é, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade em eternidade. Então, qual é essa visão da história na visão oriental? É que o mundo ele nunca vai chegar ao seu fim, né? Ele vai sempre entrar em um ciclo, né? Um ciclo que vai se repetir por toda a eternidade. Então, o mundo não terá o seu fim. Diferente na visão ocidental, que a visão ocidental da história acredita, né, que o mundo ele vai ter o seu término, ele vai ter o seu final. E aí quem acredita dessa forma? O cristianismo, o judaísmo, são essas religiões ocidentais. Já as religiões orientais, que é o shintoísmo, né, o islamismo e outras religiões, eles acreditam, né, que o mundo ele não vai chegar ao seu final. Ele vai girar em torno aí de um ciclo eterno, onde ele vai ficar em torno desse ciclo aí, nunca vai chegar ao estágio final. Então, todas as coisas elas vão continuar, né, girando em torno aí desse ciclo eterno. Nunca vai ter o seu final, nunca vai chegar a um fim, não é? Então essa é a visão da história oriental, que o mundo ele se encontra num ciclo eterno. Já a visão da história ocidental, que o mundo ele vai chegar ao seu final, tudo que foi criado, tudo que teve seu começo, vai ter o seu ponto final, vai terminar um dia. Conceitos de deuses, né? O que a visão da história, né, ela vai trazer sobre o conceito de Deus. Nós vimos no slide passado o conceito de mundo, o que a visão da história ocidental, o que a visão oriental traz sobre o mundo, né? Na ocidental eles acreditam que o mundo vai terminar e na oriental que o mundo está num ciclo eterno. E com relação a Deus, ao conceito de Deus, o que o ocidental e o oriental vai dizer a respeito de Deus? O que eles pensam? O que eles acreditam aí nessa questão com relação a Deus? A visão ocidental diz o seguinte, que Deus é o Criador, ele é todo-poderoso e é único. O monoteísmo é tipicamente ocidental. Então, na visão ocidental, tem a crença de que Deus é o Criador. Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou todas as coisas que existem no mundo. Essa é a visão ocidental. E que ele é um ser, um Deus todo-poderoso. E ele é único. Ele é quem controla todas as coisas, ele é quem direciona todas as coisas, foi ele que foi o criador e sustenta todas as coisas através do seu poder, né? Então a visão, né, é uma visão monoteísta, né? Esse monoteísmo é uma característica tipicamente ocidental. Então nessa visão da história ocidental, o que predomina, né, nessa visão é o monoteísmo, é a crença em um só Deus. Já na visão oriental, o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, politeísmo, ou como uma força impessoal que permeia tudo e a todos, o panteísmo. Então veja bem, o conceito de Deus, né, nessa visão oriental. É que o divino, né, é que Deus, na visão oriental, ele está presente em tudo, né? E também que ele se manifesta em muitas divindades. Ele não é único, ele se manifesta através de várias divindades, o chamado de politeísmo, né? Então, nessa visão oriental, o que predomina é o politeísmo. E também como uma força impessoal que permeia tudo e a todos, né? O chamado aí panteísmo. Então aí nós já vemos uma grande diferença, não é, entre a visão ocidental e a visão oriental na questão de Deus, no conceito de Deus, né? Na visão ocidental, Deus é o criador de todas as coisas.
E na visão oriental, Deus está presente em tudo, né? Na visão ocidental, ele é todo-poderoso e ele é único. Ele é único, ele não se divide, né, numa visão politeísta, né? Na visão oriental, esse ser, esse divino, ele divide-se, ele se manifesta em várias divindades, são inúmeras divindades, né? Tem a característica, né, no ocidental, o monoteísmo e no oriental, o politeísmo. Então nós temos aí, né, esse conceito de Deus, tanto na visão, né, ocidental quanto também na visão oriental. Então aí já vai dando, né, para a gente perceber aí o trabalhar, né, dessas religiões, como elas se dividem, né, os tipos de religiões existentes e como elas acreditam em determinados temas, quando se vai abordar em determinados temas, né, com relação ao mundo, com relação a Deus, né? Então elas têm aí esse entendimento, né, essa particularidade de estar trabalhando aí, né, esses conceitos, né, e são visão, né, dentro da história que essas religiões têm desses temas, né, são uma visão muito clara, onde a gente consegue ver essa diferença aí, né, na visão ocidental e na visão também oriental. Nós temos essas diferenças aí, podemos ter, né, trabalhar de forma aí bem, né, conceitual essas diferenças. Então nós temos aí, com relação aí, né, a noção de mundo, a noção de Deus, já temos visto aí muita coisa aí em relação a essa divisão, né? Essa visão entre ocidental e oriental, nessas duas temas que já falamos aí. E agora com relação à humanidade, né? Noção da humanidade. Qual é a visão do Ocidente e qual é a visão do Oriente, né? Com relação à humanidade? A visão ocidental diz o seguinte: há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus, em vez de se sujeitar à vontade de Deus, né? Então, essa visão ocidental, né? Vamos destacar aqui. Essa visão ocidental, né, fala que existe um grande abismo entre Deus e o ser humano, né? Eles destacam esse grande abismo, né, existente entre Deus e o ser humano, né? Entre o Criador, né, porque eles acreditam que Deus é o Criador e que o homem é a sua criatura, aquilo que foi criado por Deus. E o grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus. Então, nessa visão ocidental, eles atribuem, né, um grande pecado, um péssimo desejo, né, ou às vezes até passivo de punição, né, é o homem desejar transformar-se em Deus. Ele tem que haver essa separação entre Deus e a criatura, em vez de sujeitar à vontade de Deus. Então, se o homem tem essa tendência, né, começa a pensar dessa forma, de se transformar em Deus ao invés de sujeitar a sua vontade, então ele já está fora desse contexto ocidental, né? Porque nessa visão ocidental já não acredita mais nessa forma, né? Não tem essa visão aí de levar o homem a estatura, né, de Deus, a ser um Deus, a ser considerado um Deus. Eles não trabalham dessa forma. Eles trabalham na questão de uma aproximação, né, do homem com Deus, né? Eles trabalham nessa aproximação através da oração e de alguns ritos aí, né, de passagem.
mas nunca essa visão completa de o homem se tornar um Deus. Eles não trabalham dessa forma, né? Já na noção da humanidade, na questão oriental, eles apregou que o homem pode alcançar a união com o divino, mediante a iluminação súbita e o conhecimento. Então, nessa visão oriental, eles já têm esse entendimento, né? Que o homem, ele alcança, né? Ele pode alcançar, ele alcança o quê? Uma união, né? Com o divino. Então, nessa visão oriental, já é possível essa união do humano com o divino. Talvez numa união até muito próxima, a ponto de desse humano se tornar um Deus, ser considerado um Deus, né? Então nós vemos aí de forma bastante clara as noções aí, né, da humanidade, com relação ocidental e com relação também a oriental, né? Na ocidental, com relação à humanidade, né? Deus é o criador do ser humano, né? Existe uma diferença muito grande entre o criador e a criatura. Já na visão oriental, essa diferença já não existe, já não é tão grande mais, existe uma aproximação do homem, né, com o divino, e que o homem pensar dessa forma em se tornar, né, um, um Deus, né, é totalmente uma forma aí pecaminosa. Já na oriental já acreditam, né, que não existe pecado, né? Existe um grande anseio do homem em se aproximar, né, de uma forma tão unida com a criação, né? E nós vamos trabalhar também agora a questão da salvação. O que a visão ocidental ela traz, né, em relação à salvação, e o que a visão oriental ela tem a nos falar com relação à salvação. O que é a salvação, né? Para a visão ocidental, o que é a salvação na visão oriental, né? Quais são os meios para se chegar a essa salvação dentro da visão ocidental e dentro também da visão oriental. Então vamos trabalhar esses conceitos aqui. A salvação na visão ocidental. Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. Então vamos detalhar isso aqui, né? Na visão ocidental, com relação à salvação, Deus trabalhou para resgatar o ser humano do pecado, né? Dentro dessa visão, o ser humano ele foi criado para adorar a Deus, ele foi criado com limites e com regras para que essa comunhão com Deus ela continua estabelecida, ela se perpetua, né? Mas que chegou um determinado momento que esse homem ele interrompeu essa relação, essa comunhão com Deus. O homem chamado Adão e Eva ali no Jardim do Éden, eles romperam com essa comunhão com Deus. Então foi necessário um plano para que essa comunhão seja restabelecida. E foi através, né, da morte de Jesus na cruz do Calvário, trazendo essa restauração, essa comunhão do homem novamente com Deus. Então, nessa visão ocidental, o que se vai dizer é que o ser humano, né, que Deus é quem traz, é quem liberta, é quem tira o homem dessa situação pecaminosa. O homem se encontra no pecado, o homem se encontra distanciado de Deus, e é Deus quem faz, quem toma essa iniciativa, é quem faz com que o homem seja redimido do pecado. É claro que através de uma resposta humana, de uma aceitação humana nesse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E uma outra característica dessa
visão ocidental é que Deus ele julga, né? E que também ele traz uma punição aqui. Ele traz uma punição, ele julga e traz uma punição ao pecado. Então Deus não tolera o pecado. Então todo o pecado ele é julgado e ele é punido por Deus. Existe uma consequência contra o pecado, existe uma consequência para o ser humano que vive no ambiente de pecado, que se distancia dessa comunhão com Deus. Então, nessa visão, ele vai trazer um julgamento do pecado, ele vai trazer também uma punição ao pecado, né? Uma coisa importante também que nessa visão, que nós podemos destacar nessa visão aqui, né, ocidental, é a noção de vida, né? Existe uma noção de vida, o que? Após a morte, né? Então, nessa visão ocidental, né? Vamos destacar bem aqui, né? Nessa visão ocidental, existe uma crença da vida após a morte. Então, acredita-se, não é? Que existe vida após a morte e que a vida do ser humano ela não vai se limitar, não é? Ela não vai apenas se estabelecer nessa vida, não é? É que quando o ser humano morrer, ele vai, né, vai acabar tudo, tudo vai se findar ali naquele momento. Não, não é essa visão ocidental, né? Essa visão ocidental vai trabalhar nesse sentido aí, né, que após a morte do ser humano existe uma vida chamada de vida eterna, né? Não é uma vida que vai existir com um corpo terreno, mas é um corpo que vai ser transformado, um corpo que vai ser diferente, né, desse corpo humano, um corpo que não vai ser sujeito à morte física, um corpo que não vai ser sujeito à corrupção, à deteriorização, um corpo que não vai se acabar, né? É um chamado de corpo aí, né, espiritual. Então essa visão ocidental ela trabalha muito nesse sentido, né? Da noção de vida após a morte. Então é importante nós entendermos essa questão aí para gente, né? Para a gente já ter um entendimento maior aí. Eu acredito que dentro dessa caminhada aí que nós já fizemos aí, né? Até mesmo dentro dessa quinta aula aqui, nós estamos conseguindo enxergar, termos uma visão melhor das características de cada religião. Então a visão ocidental também, ela tem uma outra peculiaridade. Vamos destacar aqui, né? Elas têm também uma visão diferente, né? Então elas acreditam, né, numa diferença na questão da morte e elas também vão ter, né, uma... Opa! Ficou legal, né? Não ficou legal e não. Vamos trabalhar, né, de outra forma aqui, né? Desenhar uma setinha mais bonitinha. Então essa visão ocidental, elas acreditam também no céu. Elas acreditam que existe um céu, né? Esse céu é habitado por Deus, pelos seus anjos, e que o homem, o ser humano, após a morte, né, o seu espírito, a sua alma, aliada a esse novo corpo que ele vai receber, né, ele vai habitar o céu. Ele vai estar ali junto com Deus para todo sempre. Então essa é a crença dessa visão ocidental. E eles acreditam também, né, na questão aí, vamos destacar aqui,
Eles acreditam também, né, na visão que do inferno, né? Então eles têm essa crença também aqui, né? Vamos trabalhar nesse sentido aí, né, para a gente entender melhor. Então eles acreditam no inferno. O que é o inferno? É um lugar de tormento, né? É um lugar de punição, como falamos aqui, né? Punição para o ser humano que viveu sobre o pecado, né? Então, nessa visão ocidental, eles acreditam que o ser humano que vive no pecado, ele é julgado por Deus e ele recebe a punição, o quê? O inferno, um lugar de tormento, um lugar de condenação. E o ser humano, né, que viveu longe do pecado, que se trabalhou numa comunhão com Deus, né, numa aproximação com Deus longe do pecado, ele tem o seu destino no céu. Então, na visão ocidental, se existe dois destinos, né? O céu e o destino do inferno, né? O céu é para aqueles que viveram longe do pecado, que foram julgados por Deus e foram achados isentos do pecado. Do inferno é aquele ser humano que foi achado em falta, né, e que recebeu essa punição de Deus. Agora vamos para a visão oriental. O que é que a salvação ela vai abordar na visão oriental, né? A salvação é se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma e do curso da ação. Então, na visão oriental, eles vão trabalhar a questão da salvação, né, no sentido de que para o ser humano obter a salvação, ele vai entrar ali num ciclo de reencarnação. Ele vai vir a esta vida, né, com o corpo, vai passar por essa vida, né, e após a morte, a sua alma, o seu espírito vai entrar em outro corpo para que se consiga, através desse ciclo, desse processo, uma salvação, um estágio de perfeição. Enquanto ele não atingir esse estágio de perfeição, ele não obtém a salvação, né? Então, essa é a visão oriental, né? É a visão oriental da reencarnação. Eles acreditam dessa forma, né? A graça vem por meio de atos de sacrifícios ou do conhecimento místico. Então, esse favor que eles obtêm, né, o favor imerecido, esse favor, na verdade, é um favor merecido, né, porque eles acreditam que a graça ela se obtém através de atos de sacrifício, né, ou do conhecimento místico. Então, a salvação, né, a graça para essa salvação, para essa libertação desse ciclo, né, de reencarnação, vem através do que? De uma forma deles sacrificarem, deles praticarem o sacrifício, né, para se obter a salvação. Então daí nós já temos, né, já conseguimos perceber uma diferença, né, entre a visão ocidental e a visão oriental com relação à salvação. Lembrando, né, na visão ocidental, Deus é quem controla tudo, Deus ele é quem redime o ser humano do pecado, né, propiciou a morte de Jesus Cristo para que isso se tornasse possível, né? Deus é quem julga e Deus é quem dá a punição ao pecado, né, ao ser humano que vive no pecado. E que a salvação ela é obtida, né, através da aceitação desse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, na visão ocidental, né, com relação à salvação, acredita-se que ela é obtida através do reconhecimento, da aceitação do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. É uma graça imerecida, né? O ser humano não precisa pagar nada,
ele apenas precisa acreditar e aceitar nesse sacrifício que Jesus fez por nós. Então, na visão ocidental, Jesus quem fez esse sacrifício por nós e não precisa mais de nos sacrificarmos com relação à obtenção da salvação. Na visão oriental, já é diferente, né? Eles já acreditam num processo de graça, né? Que a salvação ela é obtida através de sacrifícios que o ser humano ele vai fazendo aí durante aí, esse período aí de reencarnação, né? Então eles acreditam dessa forma. Então eles não acreditam no céu, né? Eles não acreditam também na questão do inferno, porque se o ser humano ele vai estar nesse ciclo de reencarnação, né, até a pessoa ser perfeita, não existe motivo de receber a punição do inferno para esses casos, né? Vamos continuar aí. Na questão da ética, né? Quando nós vamos trabalhar a ética, é importante nós termos esse entendimento, nós entendermos, né? A ética na visão ocidental e a ética na visão oriental. Que é ética? Aquilo que vai regulamentar os padrões, os valores morais, né? Que vai trazer uma orientação a todos os padrões morais. Na visão ocidental, né, o fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Então, na visão ocidental, né, o indivíduo, o ser humano, o fiel daquela religião, daquela crença, né, ele é instrumento, ele é resultado de uma ação divina. E aí ele deve obedecer à vontade de Deus. Uma outra coisa que ele precisa fazer é abandonar o pecado, né? Por quê? Porque o pecado ele é sujeito à punição por Deus, né? Ele é sujeito a um julgamento por Deus. Ele vai receber uma punição, o indivíduo que vive nessa forma, que ele não abandona o pecado, ele vai receber uma punição de Deus, né? A passividade diante do mal, né? Então ele não pode ser passivo, né, diante do mal. Ele precisa rejeitar toda forma de maldade, né? Ele precisa viver longe do pecado, abandonar o pecado para que ele, né, viva bem em harmonia com Deus, né? Com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, dessa visão ocidental, é que o homem venha abandonar o pecado, que o homem não viva no pecado. Essa é a visão ocidental, né? A visão oriental é que os ideais são a passividade e a fuga do mundo. Então, na visão oriental, eles chamam dos ideais, aquilo que a pessoa, a visão da pessoa, aquilo que ele acredita, né, o seu alvo, são uma forma de fuga do mundo, né? Então nós temos vários entendimentos, né, que podem ser trabalhados nessa questão da ética, né? Então a ética, né, na visão oriental, né, se prega uma coisa, na visão ocidental se prega outra coisa. Então, na visão ocidental, nós vemos, né, que o fiel ele é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, tá? Ele deve também abandonar o pecado, né, e a passividade diante do mal. Então, ele não pode se deter diante do mal, ele não pode ser passivo diante do mal. Já na oriental já não há tanto, né, não se exige tanto do ser humano nessa questão, né? Eles apenas precisam de ter ideais, né, com relação ao mundo, ideais com relação à sua vida, né? Ele prosseguir numa caminhada, né, em direção a uma comunhão com o divino, e ele não precisa se preocupar tanto dessa forma na questão de abandono do pecado, né? Dessa visão aí que nós tivemos aí, né? Nós tivemos um pequeno problema aí,
vamos estar aí voltando novamente ao que nós falamos aí com relação a essa visão de culto, né? Houve um pequeno pane aí, me parece que atrapalhou uma parte aí, né? Dessa parte aí onde nós falamos aí, que a visão ocidental, né? Tem essa visão da oração, da pregação e do louvor, né? Essa visão oriental tem essa visão da meditação e também a visão do sacrifício, tá? Onde se trabalha essas questões aí. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Eu não sei até aonde você conseguiu me entender aí, nesse final aí, que houve um pane aí, né? Mas o que nós falamos é que você continue aí assistindo as próximas aulas, continue conosco aí, né? Assistindo essas próximas aulas, e para que nós conseguimos aí caminhar aí durante esse entendimento aí da diversidade religiosa.